Evangelho? Uhum. Já? Gostou? Gostei sim. Faz tempo que você leu? Sim. Já faz um tempinho já. Já leu, Angélica? Não, tenho o livro, mas ainda está na minha lista. É muito bom o livro, né? Humberto de Campos que escreveu, e é um excelente livro. Eu recomendo que quem não leu ainda lê. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E Humberto de Campos começa a nos contar a história, retroagindo um pouco no tempo, indo por volta do ano de 1400, onde naquela época, então, ele nos conta que Jesus, numa das suas visitas periódicas ao nosso orbe, ao planeta, né, então acompanhado dos anjos que sempre o acompanham, né, e em especial naquele tempo, Eliu, eu não sei falar direito o nome dele, porque é um nome hebreu. Ele escreveu no livro Eliu, mas se você ler em hebreu é Hillel. Né? Então, perdoe o espírito, mas a gente vai usar Eliu aqui. E acompanhado dele, então, Jesus vagava pela região da Europa, pela região da Palestina, onde ele havia, né, pregado a sua semente, né, do Evangelho eterno e imortal. E estava um pouco chateado, claro, com o curso das coisas. Né? A gente sabe que desde o ano 600 até aproximadamente o ano 1400, né, foi o tempo das cruzadas, e a Igreja Católica, na verdade, em nome de Jesus, matou muita gente. Né? E é sempre a parte humana nossa, né, onde a gente coloca diante da religião e acaba adaptando sempre tudo ao nosso ego, na verdade, que acho que na fase que estamos, todos nós estamos aqui para conseguir combater o ego, né, sair desse eu, tudo para mim, né, e começar a viver o amor de Deus que Ele nos ensina, que não é para nós, né, a gente tem que ter um amor dentro de nós para que a gente possa, né, oferecer ele para os outros. Mas esse é o caminho, né, da moralidade, da evolução moral que vivemos hoje. Então, naquela época, Jesus conta-nos a história, né, um pouco chateado, vendo toda aquela situação, e Eliu, então, diz para ele, mestre, por que não vamos, né, às terras a oeste daqui, onde são terras novas, ainda inabitadas, de mata selvagem, e onde aqueles que ali vivem ainda na pureza do coração. Né? E assim Jesus aceitou essa sugestão dele e então se teletransportaram à região então, onde a gente conhece na América, na verdade aqui, né? No lugar onde a gente habita hoje. Né? E ali então, refletindo um pouco a respeito, né? Jesus na verdade pediu a ele que por que não iríamos um pouco mais à região onde se pode ver a cruz imortal nos céus. Então ele se referia ao Cruzeiro do Sul. Né? Cruz imortal, na verdade, eu até ouvi ontem o encerramento do Divaldo, né, na Flórida, muito bonito. Né? Quem não ouviu, eu recomendo, porque está no YouTube, e é só você procurar, né, a conferência, acho que é a 12ª conferência da Federação Espírita da Flórida. E ele se refere à cruz de uma maneira totalmente diferente. Né? Ele falou assim, já há passado, são os dizeres do Divaldo, já há passado o tempo onde olhávamos para a cruz do nosso amado Mestre e chorávamos ou sentíamos sentimentos de tristeza e de dor. A cruz hoje tem um novo significado para todos nós, né? Que é o significado da alegria, do bem viver, do bom ânimo, né? De buscar dentro de nós um amor para com nós mesmos, para que possamos então expandir o amor aos outros. Eu achei muito bonita essa significação que ele trouxe. E o Divaldo sempre traz, né? Ele começa a palestra, eu vou contar essa parte para todo mundo ficar à vontade de ouvir, porque vale a pena. Ele começa a palestra falando, né, que ele, na manhã, antes do evento, ele teve a visita de um anjo de muita luz, né? E que esse anjo, então, contou uma história para ele. Né? E que era um americano, né, desencarnado. E aí ele conta a história desse americano, né? E ele vai escrevendo tudo que esse americano, né, que é um espírito de muita luz, né, de todo o seu caminhar aqui na Terra, que foi um médium muito importante aqui,
na década de 1800. Agora eu não quero falar o ano porque eu vou falar errado. Mas que foi uma pessoa que habitou aqui essas terras americanas. E ali, então, ele conta toda a história dele e aí vai fazendo, né, vai passando a mensagem dele em cima da história. O espírito, o nome era Leonor, e se você buscar na internet, Leonor Pipen, e se você buscar na internet você vai encontrar. Então, essas colocações de Valdo sempre, assim, é o dia dele, né, a prova da comunicação mediúnica dele é impressionante, né? O quanto que isso é aberto para ele, o quanto que, né, basta ele vir para cá e ele, de repente, né, recebe uma mensagem tão bonita, né, de um espírito que habitou essas terras aqui, que não habitou o Brasil. Mas naquela época, então, eles se teletransportaram mais uma vez, né, nas regiões um pouco mais ao sul, e na região, então, que Jesus dizia que era possível você visualizar no firmamento, né, do céu da noite, né, a estrela do Cruzeiro do Sul, que lembrava, né, as origens daquele evangelho humilde e na sua essência, como a gente estuda aqui dentro da Casa Espírita, né, que era antes de todas as transformações que porviram, né, e que hoje a gente tem as graças e as bênçãos, né, da volta dele na forma do Consolador prometido, trazendo essa origem novamente, né, essa pureza, essa humildade do começo. E aí eu vou ler, porque é muito bonito, essa passagem de Jesus. E ele, então, mestre, de mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento. Exclama, então, Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob esses céus, entoado as hossanas mais termos a misericórdia do Pai Celestial, tu, Eliu, te corporificarás na terra, no seio do povo mais nobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirá um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários, que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. Só alguns comentários sobre o que está dito aqui. Se você vai e estuda um pouco mais da história, né? Portugal, até o ano de 1400, né? Tordesilhas era mais ou menos 1485, 1490, não sei exatamente o ano, mas eu sei que é o final de 1400. Né? Portugal era uma nação pobre, né? Pequena, né? Eu achava assim, não, porque eu sempre estudei Tordesilhas e achava assim, não, eles são donos do mundo, né? Metade do mundo, outra metade é da Espanha. Mas não era bem assim, né? Eles eram pequenos, já tinham o poder da Inglaterra na época, né? A França já era muito poderosa, e eles estavam, na verdade, colonizando o resto do mundo. Né? E Portugal começou a colonizar por conta da sua navegação. Então, os portugueses tinham um formato de vela diferente, onde realmente favoreceu muito a navegação. E eles começaram, então, pela África, né? E por isso você tem todas essas colônias ao longo da África, a gente ainda tem, né? 2 ou 3 países africanos, que a língua é portuguesa, e aí conseguiram chegar às Índias, à Ásia, né? A gente tem Macau, praticamente Macau na China, né? Onde não era China e virou China, que era... Não fugiu o nome, que era inglesa, era possessão inglesa e acabou de... Obrigado, Hong Kong. Macau fica na Baía de Hong Kong, né? Você pega um barquinho e você atravessa para Macau. E lá está tudo escrito em português. Apesar que ninguém fala português, mas os nomes de todas as ruas são portugueses, né? É bem interessante. E é consequência dessa colonização portuguesa. Né? Então, quando Jesus se refere à nação mais pobre, né? Trazendo um pouco dessa humildade desses espíritos que ali habitavam, né? Para as terras aqui do Brasil.
juntamente com os índios aqui, né? A intenção era exatamente essa. E criou-se, você vê que assim, o Brasil, né, estranhamente, eu acho que tudo isso faz muito sentido, porque estranhamente o Brasil não tem nada de ruim, né? Não tem esses cataclismas do mundo, não tem nada no Brasil. A gente ainda, outro dia eu estava falando, a gente tem um pouquinho de neve no sul, às vezes, talvez 1 ou 2 vezes por ano, né? Nós não temos furacões, nós não temos tornados, né? A gente não tem erupção, nós não temos terremoto, a gente não tem absolutamente nada. Né? Realmente é uma terra abençoada. E a intenção, então, era trazer esses espíritos, né? Para poder, né, dar esse reinício, né? Nessa semente, né? do Evangelho. O texto continua assim. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas. E mais tarde, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá. No futuro, a fim de exaltar o meu evangelho, nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliu, sob a luz misericordiosa da estrela da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Quando a gente reflete um pouco a respeito do Brasil, né, nós temos realmente uma pátria onde o evangelho parece que adentrou no coração de cada um de maneira diferente, né? E é certo que a gente tem ali a condição perfeita para que no ano de 1800, né, nos próximos, né, que vieram reencarnar as novas gerações, já em 1900, né, vieram realmente teletransportados, né, esses espíritos, onde a gente tem o início do espiritismo na França, em 1857, né, e essas pessoas reencarnaram no Brasil. Há um motivo para isso, não é a troco de nada. Né? A gente pode ver como a Europa era muito reticente, né, com relação à mediunidade, à comunicação espiritual, e nunca aceitou um pouco a parte que para nós é tão importante com relação a você não vincular a espiritualidade com a parte monetária, né, com a parte capitalista. Então esses espíritos vieram para o Brasil, e aí a gente tem tantos exemplos aqui de médiuns, né, onde mais importante, eu sempre digo isso, mais importante do que tudo que Chico fez, de todas as histórias que a gente conta, né? Ele estava aqui recebendo uma fila de 1.000, 2.000 pessoas, e estava ouvindo o pensamento da pessoa que estava lá no meio da fila, e a gente sempre conta essas histórias. Mais importante de tudo isso foi o exemplo de humildade, de bondade que esse homem teve aqui na Terra. Mais do que todos os fenômenos que ficaram registrados no Pinga Fogo, com relação a todas as respostas que ele trouxe, mas o lado missionário desse espírito que veio viver junto de nós, e de tantos outros depois dele, né? Ou antes dele também. A gente tem o Dr. Bezerra de Menezes, que foi um exemplo de homem que habitou, primeiro veio do Nordeste, depois viveu um tempo no Rio de Janeiro. Né? A gente tem Joana de Ângeles, que teve algumas encarnações no México, né? Mas teve a sua última encarnação na Bahia. E a gente tem hoje ainda, vivo aqui junto de nós, né, o Divaldo Franco. Né? Então, não há dúvida, né, que aqui realmente ficou essa semente, né, dessa humildade, dessa pureza, né, do Evangelho. E às vezes, a primeira vez que eu li esse livro, né, eu já reli ele, então reli mais uma vez, estava relendo esse fim de semana, né, para poder falar hoje aqui com vocês. Né. E é claro que a minha primeira impressão nunca é a mesma. Quando a gente lê o livro de novo, depois fica assim, nossa, mas eu acho que é outro livro. Né? Eu, no começo, as primeiras vezes que li, sou sincero em dizer, eu falei assim, poxa, mas o Brasil, com tanto problema, com tanta desgraça, eu acho que eu não estou entendendo isso daqui. Eu acho que isso daqui é meio fantasioso. Né? Parece que não penetrava. E dessa última vez, na verdade, esse fim de semana, quando eu comecei a ler na sexta-feira, o livro me penetrou essa consciência de que a gente, de novo, só tem uma percepção, talvez, para as pessoas que estão no poder, né, para os dirigentes, para aqueles que aparecem toda hora na televisão,
E a gente esquece de ver o coração de cada um de nós, dos simples e humildes, que a transformação vem dessas pessoas, né? E acho que esse é o ponto da pureza do Evangelho. Quando a gente diz Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é essa pureza de coração das pessoas mais simples, onde a transformação vem dali. A gente não vai transformar o mundo só pegando um poderoso e ele, né, dentro das dificuldades que o poder traz, né, a gente esperar alguma coisa dali. Jesus não veio assim, ele veio à Terra de uma forma muito humilde, né, nasceu no meio dos animais, numa como é que chama? Numa manjedoura. O Brasil está destinado a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Emmanuel, prefácio do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ali, Emmanuel já deixava de maneira bem clara qual era a intenção desse livro, o que é que isso era para despertar o que em nós, né? Então, acho que todos nós aqui viemos, né, do Brasil, e trazemos essas sementes, né, essas sementes aí da humildade, né, da união. Muitas vezes eu me questiono, eu falo assim, o Brasil, em questão dos direitos iguais de todos, né, caminha tão lentamente, né? Eu acho que os direitos não são, né? Eu acho que, na verdade, a sociedade ainda pouco desenvolvida não chegou ao ponto de realmente ser testado tudo isso. Mas hoje eu vejo, talvez de uma maneira um pouco diferente, né? São tantas raças, são tantas culturas ali dentro, e a gente vive numa harmonia um pouco diferente, realmente, né? Dentro do Brasil, ontem, eu vi cada um falando um pouco do Brasil, né? E todo mundo trouxe de maneira comum essa coisa da união das pessoas ali. E realmente é verdade, né? Quando você para e presta atenção, né, ao carnaval, não é que o carnaval seja exemplo de nada, né? É muito exemplo, da verdade, às vezes, do que não fazer, né? Não beber em excesso, não sei. Mas o quanto que as pessoas são felizes, né? O quanto que todo mundo dança junto, né? E quando você olha, né? Por exemplo, eu sou de São Paulo, quando você olha a quantidade de japonês, a alegria que é comer um pastel, né? A comunidade italiana, e aí a gente vai sempre na festa ia, né? Na festa da Quiropita, que era dos italianos, então tinha essa miscigenação agradável, né? Essa coisa comum, né? Que eu acho que é um pouco essa essência, assim, da semente do amor, que todos nós somos irmãos, né? Independente se você tem olho puxado, se a cor da tua pele é amarela, branca, escura, não interessa, né? Todos nós somos irmãos, e essa compreensão e essa vivência conjunta eu acho que é muito bonito. E acho que é isso que a gente deve trazer como exemplo para nós que estamos aqui por uma razão, não é a troco de nada, que a gente está tão longe de casa, né? E é num país estranho, então muitas vezes a gente brinca e pensa, não, eu vim para a América para quê? Né? Todo mundo fala assim, para fazer dinheiro, né? É o que todo mundo pensa, né? Talvez não seja para isso. Talvez nessa reencarnação da vida, que todos nós estamos tendo a oportunidade de reencarnar num país diferente, quer dizer, 2 reencarnações numa só, eu sempre brinco com isso, né? Talvez a gente possa se lembrar da doutora Elizabeth Wambach, que eu sempre brinco, né? Sempre menciono ela, né? Quando a gente estava para vir, né? Todos nós tínhamos como objetivo, né, a expansão do nosso amor. E aí muda um pouco, e aí você, da hora que vem, já está querendo Ferrari, já está querendo mansão, já está querendo campo de futebol na frente da sua casa. E esse não é o objetivo da vida, né? Então, quem sabe nessa segunda oportunidade que a gente está tendo aqui, que a gente tenha um pouco mais consciência disso tudo e possa buscar um balanço entre os valores materiais, que não tem nada de errado com eles, né? Mas que a gente possa achar o balanço correto com
são os valores espirituais, que é da onde viemos e para onde vamos voltar. É onde é o nosso verdadeiro lar, lar da vida eterna. E o que o Espiritismo nos traz? O Consolador prometido, Jesus, volta, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 4, assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Há pouco tempo atrás eu me deparei com uma colocação com esse nome, Consolador Prometido, né, onde eu vi uma colocação de João na Bíblia, usando o mesmo nome. E aquilo me surpreendeu, porque eu falei assim, não é possível. Será que lá atrás, né, quando Jesus veio aqui da Terra, né, e João escreveu, né, ele usou a palavra Consolador Prometido, ou fomos nós que fomos lá e alteramos um pouco? Mas não, ele usou realmente a palavra dessa forma. Né? Então, não sei, só me chocou assim, um pouco, né, com relação a quando a gente fala, né, nesse retorno em 1857 da palavra de Jesus, né, é claro que o Espírito da Verdade, subentendido entre nós, né, que é Jesus Cristo, não tenho vergonha de falar, posso fazer uma palestra a respeito disso, em diversos pontos, né, alguns inclusive em que o Espírito da Verdade se refere ao Pai como Deus, né, ele como sendo o Filho que é, né, e diversos outros pontos, né, mas o caso aqui não é, a gente não procura, não estou aqui para criar polêmica com relação a isso, né, vamos manter, né, o nome de Espírito da Verdade. Existe provavelmente algum motivo para que a doutrina pudesse avançar com mais liberdade, sem, como hoje a gente leu, né, na mensagem aqui, sem causar problema onde não é necessário, né, porque esse não é o ponto. Né. O ponto é que a gente possa manter a luz, né, acesa, procurando evitar, talvez, aquilo que é ponto de discórdia entre todos nós. Né. E o que é ser espírita? Eu sei que é meio chato esse slide aqui, né, meio comprido, mas é importante talvez para a gente, né, ter a perfeita noção exatamente do que é ser espírita, e isso está lá no capítulo do Evangelho, 7 Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E o primeiro que a gente pode ler aqui é: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Na sua maior pureza, talvez a gente pudesse fazer a reflexão a respeito da consciência individual de cada um de nós. Porque dentro da nossa consciência está bem claro, né? Não tem como negar o que é certo e o que é errado. Talvez ainda, se a gente buscar se a gente pegar só o tempo presente, o que hoje para nós está certo, talvez no futuro seja errado. Mas isso não importa. O que importa é o que a sua consciência diz. Aquilo que você já sabe que hoje você não deve mais praticar, é necessário o quê? O esforço para poder combater. Não quer dizer, a gente sempre está conversando a respeito disso, que você já consegue. Não é tudo que eu falo que eu consigo, muito pelo contrário. Né? Aliás, às vezes eu me questiono muito, eu falo assim, pô, eu não tenho condição de falar disso tudo, eu não faço nada, né? Ou eu consigo fazer muito pouco, vamos colocar assim, daquilo que eu falo. Mas sim, a gente pode divulgar a palavra e pode ser sincero em dizer que a gente sempre busca, né? O que mede o bom espírito é pelo esforço que ele coloca. Não quer dizer que ele imediatamente consegue mudar tudo. Até porque nós somos um acúmulo de experiências. E o acúmulo de experiências que a gente não apaga ou não altera elas imediatamente. É necessário criar novas experiências para que você possa sobrepor sobre as antigas. Então, a transição e a mudança ela é lenta, ela não é imediata. Número 2, deposita fé em Deus, na sua bondade, justiça e sabedoria. A harmonia do universo, né,
traz essa percepção para todos nós, né? Hoje, pelo menos para mim, é tão claro, né? Basta você parar e olhar a natureza como que existe, sem dúvida nenhuma, alguém manejando tudo o que nos atinge, o lugar onde vivemos, né? A condição do planeta, a velocidade que a Terra gira em torno do Sol. Meu Deus do céu, não existe gente tomando conta de absolutamente tudo, né? Para que a gente possa aqui ter a nossa experiência da maneira mais perfeita. Tem fé no futuro. Tem fé no futuro. Essa é difícil, né? O que é o verdadeiro espírito? O verdadeiro espírito é aquele que consegue trazer um pouco da fé raciocinada, mas ainda assim, constantemente, no seu entendimento de quão pequenos somos, entende que é necessário a gente desenvolva também a nossa fé para aquilo que ainda não compreendemos, porque não compreendemos tudo. E naquilo, principalmente, que a gente não compreende, e constantemente, né, os espíritos nos avisam, falam assim, olha, não dá nem para falar disso daqui, porque não tem palavra para comunicar com você o que é. E é nessa hora, então, que a gente tem que ter a certeza absoluta que somos, sim, governados, respeitando o nosso livre-arbítrio, por alguém que é puro amor, que é Deus, que é o nosso Criador. E é necessário a gente constantemente desenvolver, sim, a nossa fé no futuro. O que é ser espírita? Vicissitudes da vida, as aceita sem murmurar. Quanto mais espírita a gente se torna, mais importante você enxerga a necessidade disso. Porque tem duas maneiras de encarar a vida, na verdade. As dificuldades e as durezas são as mesmas para todos. Mas por que alguns encaram de maneira mais suave e conseguem percorrer com mais leveza esse caminho de aprendizado que é aqui a Terra? É a maneira como você encara. É a maneira como você vê o seu dia a dia. Porque, bem da verdade, a vida não é fácil para ninguém, não é verdade? Ou vocês têm dúvida que tem alguém lá que a vida é fácil? Não, não tem. As provas só se diferenciam entre si. Né? Me perdi aqui, estão 5, né? Sim. Obrigado. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Essa tá difícil, né? Essa, gente, procura fazer, sim, a gente tem consciência. Mas esse sem esperar ainda faz muito parte da nossa evolução, do nosso caminhar. Faz muita parte, talvez, da compreensão e do exercício do perdão. Porque quanto mais a gente exercita o perdão, 7 vezes 7, para cada ofensa, só para deixar a coisa pior, quanto mais exercita, a gente vai então evoluindo, sempre como meta tendo Jesus. Onde no momento em que nós aqui na Terra, os filhos queridos, irmãos dele, estavam crucificando, ele estava pedindo perdão em nosso nome para o Deus, para o Criador. Então, você vê que o Espírito chega num nível de elevação em que nada mais o atinge. Porque ele é totalmente isento do ego. Sempre que algo nos atinge, por quê? É por conta do nosso ego. Eu estou vendo alguns bem refletivos a respeito, mas então eu vou repetir. Sempre que algo nos atinge, é por conta do ego que ainda existe em nós. Onde ele é forte o suficiente para achar por que aquela pessoa está me ofendendo. Quando a gente conseguir se livrar desse eu e reinar na felicidade e na alegria do outro, do servir, então nada mais nos atinge que nos ofende. Você simplesmente passa a ter a percepção que, pô, aquele é o meu irmão de ontem, eu era assim ontem, cometendo os mesmos erros. E para que apontar? Para que me sentir ofendido com isso? Just let it go. Né? E aí você consegue caminhar mais suave na vida. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, sem dúvida nenhuma. Né? É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça, sem distinção de crença. Então a gente poderia complementar aqui, né? Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança.
Por quê? Porque o espírita tem consciência que todo ódio e rancor são âncoras que te arrastam para baixo. É onde você encontra a dor que reflete nas costas, a dor que reflete no seu sistema digestivo, aquilo que te adoece, onde você encontra sombras que envolvem as suas células, que não permitem que a energia circule de maneira fluida e benéfica. Onde aquelas áreas escuras, então, você propicia, frente à lei da natureza, a condições corretas para que os vírus, para que as bactérias se instalem, para que você fique doente. É indulgente para as fraquezas alheias, porque o Espiritismo nos traz o conhecimento que somos todos criados, simples, ignorantes e iguais. Então, não há por que a gente ficar apontando o dedo. Cada um faça o esforço necessário para a sua própria evolução. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem em evidenciá-los. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Porque o que vale é o esforço. É o esforço que a gente emprega em tentar constantemente fazer um pouco melhor hoje do que fizemos ontem. Faça ressaltar o que seja proveitoso para os outros. Ou seja, a gente procura dar valor às coisas do espírito, aos talentos, às coisas inseridas, e não tanto quanto as coisas materiais que a gente visualiza aqui na Terra. Porque temos consciência que somos muito mais que isso. Que aqui só é uma breve passagem da nossa eterna evolução. Sabe, não se envaidece pela sua riqueza, nem pelas suas vantagens pessoais. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque todos os bens são de Deus, não são nossos. Todos os bens materiais simplesmente estão aqui emprestados, para que a gente possa percorrer o nosso caminho de aprendizado e educação. Se a ordem social colocou sob o seu manto outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Eu sei que é muito, eu sei que é muita coisa aqui, mas isso está nas nossas consciências. Só o fato de você estar sentado aqui não tem como negar, né? Então, vale o esforço que a gente emprega todo dia para conseguir seguir nesse caminho. Agora, nós estamos aqui, né, em terras onde grandes espíritos forjaram as bases da igualdade, liberdade e justiça, que formam a Constituição americana e defenderam nos anos a por vir. Qual é o ambiente espiritual que a gente vive aqui na América? Alguém já parou para refletir a respeito? Eu sei que está há tanto tempo já aqui. Quantos espíritos, né, de luz nos cercam nesse país aqui e que forjaram, sim, as bases, né, dessa democracia, né, as bases dessa cultura onde a gente vive, por que não? E todo mundo aqui gosta, né? Tem alguma coisa que atrai todos para cá, né? A gente tem diversos espíritos, talvez não hoje, mas no passado, que forjaram coisas importantes e as bases dessa cultura. A começar pela Constituição americana, onde nas primeiras palavras chama já a nossa atenção, onde diz: nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça
garantir a tranquilidade interna, promover a defesa comum, o bem-estar geral e assegurar os benefícios da liberdade para nós e para os nossos descendentes. Promulgamos e estabelecemos a Constituição para os Estados Unidos da América. Nós, todos, brancos, pretos, escravos, eu sei que não se traduz nisso hoje, mas meu ponto aqui é trazer quem são os fundadores dessas terras aqui. Quem foram aqueles primeiros que aqui vieram? Porque é deles que a gente deve aprender, é deles que a gente tem que tirar algo. E é junto desses espíritos que hoje, nós espíritas, né, com o entendimento que nós temos do mundo espiritual, que nos conectamos. Essas conexões são as boas conexões que a gente deve empreender e que a gente deve se inspirar no nosso dia a dia. Benjamin Franklin fez parte, né, desses Founding Fathers, né, que se reuniram e escreveram aquilo que a gente leu da Constituição. E quantos ensinamentos a gente tem dele? É impossível enumerar todos, né, mas eu trouxe alguns aqui, com frases que ele deixou. Viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o encara é que faz a diferença. Quando você lê essas coisas, parece acerca do espírita. Não é verdade? Isso não é a essência do espiritismo? A gente não acabou de falar isso naquela enumeração longa lá, né? A respeito da maneira como encaramos a vida. Essa eu repito já, tá? Eu sei que já é que vocês só me ouvem, mas tá muito repetitivo, então não vou nem ler de novo, porque toda hora eu falo isso, mas eu acho fantástico. Talvez, porque eu acho fantástico disso, é porque eu era um dos que falava assim, tudo esse negócio de religião é uma bobagem, né? O Big Bang tá aí, né? E tá mais do que comprovado, né? E nunca consegui ter a percepção que ele teve lá atrás. Ele falou assim, mas espera aí, o que é isso, meu? Esse negócio aqui seria, então, uma completa desordem, né? E conseguir enxergar a beleza de Deus por trás disso tudo, né? Ou daqueles que conduzem, co-criando o mundo em que vivemos, que eu sempre falo isso também, né? A respeito dos espíritos mais elevados, que co-criam um padrão mais elevado, assim como nós que co-criamos também um padrão menor. Mas sempre todos contribuindo, né, para o universo que a gente vive. Se um homem pudesse ter metade de seus desejos realizados, teria mais aflições do que prazeres. Essa é muito bom, não é verdade? Quantas coisas a gente pede que é um absurdo. E acho que Jesus falou, né, cuidado com o que você pede, não é verdade? Quantas coisas a gente pede frente ainda à nossa infantilidade, ao nosso pouco desenvolvimento moral, que não faz sentido nenhum. Às vezes você para refletir um pouco a respeito de quem você é, e todo mundo deveria fazer isso, porque a gente sabe que isso é a essência, né, do nosso crescimento, da nossa evolução. Conhece a ti mesmo e assim conhecerá melhor os deuses, né, mais conexão você vai ter. Quanto é importante se autoconhecer, e quando você passa por essa reflexão, você pode ver logo no teu recente passado, quantas coisas que você desejava que não faz muito sentido. Ainda bem que não aconteceu. Né? Abraham Lincoln, 16º presidente americano, foi assassinado, mas teve frente à guerra civil, talvez uma das posições mais importantes, né, que nos separaram esse país no meio, no sentido ainda pior ainda, né, da latitude, não da longitude. O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Eu acho muito profundo esse dizer dele, né? Minha preocupação não é se Deus está ao nosso lado. Minha maior preocupação é estar ao lado de Deus, porque Deus é sempre certo. Não é à toa que ele tinha esse pensamento, que ele conseguiu conduzir o país à não separação. Imagina a posição difícil dele, né, entre ceder e não ceder, de
maneira difícil, dura, ou com as consequências que teve, conseguiu manter a união. É interessante que, mais uma coisa que eu queria falar a respeito de Lincoln, né? No auge da Guerra da Separação, né, ele consultava um médium para suas decisões. Então a gente está falando, né, da época, né, mais ou menos 1800 e pouco, né, e ele ainda assim consultava um médium. Eu achei importante quando eu estava lendo a respeito dele de ter essa informação também passada. Como que a mediunidade, ao longo de todos os tempos, nos acompanha, né? Quer dizer, não foi só uma coisa que o Espiritismo trouxe a partir da França. Sempre nos acompanhou e sempre tivemos acesso a ela. Talvez em alguns momentos meio não muito alinhado, sem tanto conhecimento, sem tanta consciência, né? E esse, que num momento tão difícil também, de separação, no discurso I Have a Dream em Washington, no Lincoln Memorial, né, uma marcha na capital por emprego e liberdade. Depois ele discursou também em 64, quando recebeu o Prêmio Nobel em Oslo, na Dinamarca, e deixou também alguns comentários a respeito de uma carta em que ele escreveu quando já estava preso, né? Eu tenho um sonho que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Somos fortes o suficiente para aprendermos a voar como os pássaros e para nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos. Que consciência que ele já tinha naquela época, né? Como era um espírito elevado que veio estar junto, né, desse povo, nesse país, nessa cultura, trazendo tantos ensinamentos. Onde quer que exista injustiça, será sempre uma ameaça à justiça em todos os lugares. Nós estamos presos a uma rede de mutualidade, entrelaçados numa única trama do destino. O que quer que afete uma pessoa, diretamente afeta a todos indiretamente. Isso ele escreveu quando ele já estava preso. E aí, a época que eu escrevi essa palestra, né, na verdade foi motivado por era um evento da Federação da Flórida, onde na verdade era meio que uma prestação de conta, né, para todos os centros da Flórida, e que havia sido convidado então o professor César Reis. E aí, não só na prestação de conta, porque às vezes a prestação de conta é meio chato, né, muito burocrático para fazer, né? Então ele fez uma palestra na parte da manhã, houve a prestação de contas, o que eu acho que é um modelo muito interessante, né, de se fazer, porque aí não fica só aquela coisa do trabalho burocrático, né, que você tem que ter para dirigir um centro espírita. E aí ele teve um encerramento, né, onde ele fez uma palestra de encerramento. Então a prestação de contas acabou, era umas 2 da tarde, e ele fez uma palestra de encerramento, né? E na palestra de encerramento dele, ao final, foi aberto para os dirigentes que estavam ali presentes, né, fazendo uma série de perguntas e respostas. E veio uma pergunta de uma senhora que realmente desbravou, e a resposta é mais ou menos isso que está escrito aqui, né? Ela perguntou: vocês acham que viemos parar aqui nos Estados Unidos por acaso, só para ganhar dinheiro e procurar emprego? Ela estava perguntando qual o verdadeiro motivo, né, de nós aqui brasileiros nas terras americanas, né? E então, ao discurso, né, ao falar, né, saíram mais ou menos isso daqui, essas palavras, né? Viemos do coração no mundo da pátria do Evangelho, viemos para ajudar nessa sociedade profundamente capitalista, trazendo fraternidade, respeito, companheirismo e solidariedade. Esse é o grande ponto que a gente está aqui.
Esse é o exemplo que a gente pode realmente trazer para esse país e contribuir para todo mundo. Né? Estamos impregnados pelo banho de amor que recebemos no Brasil ou nas nossas casas espíritas aqui na América. E é pelo exemplo, oferecendo o nosso melhor, sendo confiáveis e educados, que daremos os melhores passos, dando sentido e direção à nossa missão. Mostrar aos que aqui nasceram que existe uma melhor maneira de ser nas nossas atitudes diárias, tendo fé em Deus e no futuro, sabendo perdoar aqueles que ainda não têm o correto entendimento das leis de justiça, amor e caridade, sendo justos e amorosos uns com os outros, respeitando a liberdade e igualdade de todos os nossos irmãos. Mostrar que é possível integrar ciência, filosofia e religião, pois afinal nós estamos no país da tecnologia e que podemos existir com diferentes religiões e ideias. Afinal, se tirarmos a parte que nós humanos ensinamos, os dogmas, as regras, não haverão diferenças. Somos todos irmãos e filhos de um só Deus. Eu tentei resumir, né? Eu consegui ouvir o áudio depois, mais ou menos o que o professor César disse, foi mais ou menos o que eu consegui transcrever aqui, nessas palavras. E, enfim, acho que o mais importante eu grifei, né? De novo, é o exemplo. Ainda hoje, no estudo anterior, a gente viu como que o exemplo é essa base sólida, essa fundação da transformação. E é através do exemplo de cada um de nós, que com certeza, vindo de baixo, a gente pode transformar o mundo. Não sei se vocês já ouviram disso. Cientista, então, talvez sempre ouviu, já não. Já leu, não? Não. Efeito de centésimo macaco. Uma experiência interessante, né? Foi feita em 1952, muito debatida, né? Mas eu gosto da história. Na ilha de Koshima, no Japão. Então, tinha alguns macacos isolados, né? Naquela ilha, e fizeram uma experiência que começaram a jogar banana para eles, né? E alguns macacos, por algum motivo, em um certo momento, jogavam banana, a banana caía na areia, né? Os macacos comiam aquela banana com areia, tudo lá, quebravam os dentes, não dava muito certo. Perdão, não era banana, era batata doce que eles jogavam. Né? Quando, de repente, uma macaquinha com o nome de Imo, né? Ela era uma macaquinha que tinha apenas 18 meses, né? Ela começou a pegar aquela batata doce, né? Levar no mar e lavar a batata. E comia a batata, então, limpa, né? Na areia. Logo depois de algum tempo, estava todo mundo limpando a batata. Todos os macacos limpavam a batata. E não só por conta disso, quando que um certo número de macacos, né? Depois de um certo tempo, não existia mais nenhum macaco que não limpava a batata. E aí, então, é que eles criaram, né, essa colocação, né, do efeito do centésimo macaco, onde entende-se que, através do exemplo daquilo que nós fazemos, você não tem que atingir com que todos, né, se mudem. Aos poucos, depois de mais ou menos 10%, 12%, né, aquela população passa a seguir aquele exemplo que ficou. Então, às vezes a gente pensa assim, puxa, é tão difícil assim a gente mudar o mundo. Eu falo assim, não. Sempre eu me lembro, eu gosto, isso me serve como motivação, né, o exemplo do centésimo macaco. Né? Pelo exemplo que a gente deixa na vida, aos pouquinhos a gente vai transformando. As pessoas vão vendo aquele exemplo, nossa, puxa, tem aquele maluco ali que falia daquele jeito, né? Procurava sempre ter uma palavra de bom ânimo, procurava sempre olhar o outro de maneira diferente, com perdão, sem rancor, né? De repente, aquele estilo de vida é bom e as pessoas aos pouquinhos vão se transformando dessa maneira. E não vem de cima para baixo, vem de baixo para cima, o que é mais importante. Né? Então, que a gente sempre tenha consciência disso para poder talvez pensar que sim, que a gente está sim colaborando, né, como pequenos co-criadores que somos, na transformação do universo que vivemos. Basta atingirmos o centésimo macaco para podermos mudar o mundo. Era isso que tinha nessa apresentação de hoje. Muito obrigado.